eu sou a Ingrid, extensionista da enfermagem do CETRATA CTO, Tratamento de Obesidade, e irei apresentar o palestrante do tema Fisiologia da Obesidade e Exercício Físico. O palestrante Elton Gondinho é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Ceará, doutorando em Ciências Fisiológicas pela UES, mestre em Ciências Fisiológicas, especialista em treinamento de força pela UES, especialista em Fisiologia e Biomecânica do Exercício pela Estácio do Ceará. Atualmente é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Fisiologia e é filiado ao ACSM, American College of Sports Medicine, e é professor universitário. Tenha uma boa palestra. Olá, saúdo a todos. Meu nome é Otto Godinho. É uma grande satisfação estar participando desse momento, onde a gente foi convidado para o 8º curso CETRATA. Trata-se, como diz na apresentação, de uma visão multiprofissional na abordagem de transtornos alimentares e obesidade. Eu estou com a temática Fisiologia da Obesidade e Exercício Físico, que é um breve currículo. Eu tenho mestrado em Fisiologia pelo Instituto Superior de Ciências Biomédicas da UES. Inclusive, toda a minha formação é na UES. Sou profissional de Educação Física, formado pela instituição. Sou especialista em treinamento de força e, atualmente, curso doutorado nesse mesmo programa onde eu fiz o meu mestrado. Sou membro da Comissão de Saúde do CREF5, Conselho Regional de Educação Física. Sou membro efetivo da Sociedade Brasileira de Fisiologia. Sou professor universitário da Unifanó e da FVJ, Faculdade Vale do Jaguaribe, mas é bom destacar a experiência profissional que eu tive também na UES, como docente substituto durante 4 anos. E, embora habitualmente eu não costume usar essa referência como experiência nessa temática em específico, talvez seja interessante mencionar que eu também fui atleta de fisiculturismo, um público que normalmente se submete a dietas extremas. Então, esse é um breve currículo. A gente vai falar um pouquinho sobre a obesidade. Eu tenho certeza que durante o período desse curso, esse tema, seus números e as causas, embora se trate de de uma pandemia praticamente no mundo, os números no Brasil também assustam. Esses aqui são dados do Ministério da Saúde, que mostram que a obesidade ela cresceu 60% nos últimos 10 anos. O dado é de 2006 a 2016, e durante esses períodos de tempo espaçados entre 2006, 2011 e 2016, a gente vê um aumento da quantidade em percentual da população brasileira, dos números de obesos, isso considerando o IMC maior do que 30 quilos por metro quadrado, e a gente vê que esse aumento foi proporcional em perspectiva numérica, né, esses 60%, quando eu falo de homens e de mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é o acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal a ponto de causar risco à saúde. Eu acrescentaria a visão fisiológica que existe sobre a temática, que a gente vai abordar um pouco aqui, pois, além desse excesso de gordura, esse tecido não está funcionando como habitualmente funciona, em virtude de diversos fatores que provavelmente estão sendo discutidos também aqui na semana. Fisiologicamente, o tecido adiposo ele adquire um comportamento diferente durante a manifestação da obesidade. Só para ilustrar que a gente tem um adipócito normal durante a sua expansão, certo? Durante a expansão do adipócito, reparem que existe angiogênese, né? Tem também um aumento da quantidade de vasos, embora o aumento em área do tecido vá gerar hipóxia em parte do tecido,
O tecido adiposo chega a um limite da sua expansão normal. Existe algumas discussões a respeito desse limite. A gente vai mostrar a imagem, né, do adipócito branco, principalmente, e vocês vão ver que ele tem um citossol igual a qualquer célula, mas a maior parte desse tecido é utilizado para acumular triglicerídeos, que é a forma que o tecido adiposo acumula energia, e existe um limite de cerca de 0,9 microgramas de acúmulo desse tecido. E aqui a gente vê a condição, né, após essa expansão do limite habitual, onde há uma infiltração de agentes pró-inflamatórios, a hipóxia dentro do tecido e também há uma fibrose desse tecido. Quando eu tenho um aumento patológico do tecido adiposo, a gente vê o estado de hipóxia instalado desde seu começo, uma gotícula de gordura com um acúmulo de triglicerídeos maiores, o processo de fibrose acelerado e o processo final muito parecido com o crescimento normal, mas quando a gente olha a resistência à insulina durante o período de crescimento desse tecido, ele é bem aumentado na condição patológica. Então, a gente vê diferenças, principalmente nessa angiogênese, nessa distribuição vascular pelo tecido e na resistência à insulina, nesses padrões de extensão. O tecido adiposo, ele costuma se estender ou por hipertrofia ou por hiperplasia, que a gente vai se referir daqui a pouco. Como foi mencionado no gráfico anterior, o tecido adiposo ele costuma apresentar uma infiltração de macrófagos. Esses macrófagos têm diversos efeitos sobre as citocinas normais que o tecido adiposo libera, e aqui a gente tem, durante o processo de obesidade, a sinalização de agentes de fixação que vão fixar esses macrófagos, a elevação de hormônios que têm efeito pró-inflamatório. Reparem que no tecido adiposo normal, a gente tem adipocinas, né, que são peptídeos liberados pelo adipócito, liberados em quantidade normal, a adiponectina normal, a leptina é um pouco baixa na condição pré-inflamatória, e algumas interleucinas como a 10 alta, e quando a gente tem a condição pró-inflamatória, a gente tem uma diminuição principalmente da adiponectina, um aumento da leptina, que são, me refiro a esses dois, as duas primeiras adipocinas descobertas, que são liberadas pelo tecido adiposo, um aumento da resistina, um aumento de vários fatores inflamatórios, como o TNF-alfa, o inox, a interleucina 6, e isso tendo uma consequência sistêmica. O tecido adiposo, ele parece liberar essas substâncias para um controle do metabolismo. Essas substâncias, elas têm efeitos na inflamação, na resistência à insulina, na termogênese, na inflamação também, aqui diversos fatores, né, na desordem vascular, na fibrose, processos inflamatórios de forma geral, como a resistina, que a gente falou no slide anterior. Isso mostra que a maioria dessas adipocinas, elas são liberadas em resposta a um ajuste dos níveis de glicose e insulina, principalmente no corpo, quando a gente tem no carboidrato um dos principais motivadores para o desenvolvimento e acúmulo de triglicerídeos no tecido adiposo branco, certo? Nem todas essas substâncias têm efeitos deletérios, principalmente quando são liberadas pelo tecido adiposo branco saudável. Aqui, quando a gente tem um processo patológico instalado, quando a gente tem uma obesidade instalada,
a gente tem uma disfunção desse tecido adiposo, níveis altos de estresse oxidativo e consequentes riscos à saúde. Então, a gente vê, né, que essa secreção de adiponectinas, de adipocinas, né, a adiponectina é uma adipocina, aumentada, tem efeitos sobre as células beta, que produzem a insulina, aumentam a resistência à insulina, causam desordens respiratórias, tem uma associação, mas tem que se verificar se causalística ou não, com o câncer, com infertilidade, com problemas renais e hepáticos e complicações cardiovasculares também. Vários tecidos, eles recebem o que é chamado de gordura ectópica, que é aquela gordura que se acumula fora das concentrações habituais do tecido adiposo. Existe até uma grande discussão sobre a classificação do tecido adiposo como um órgão. Um dos argumentos contra essa distribuição irregular, mas a sua função endócrina, principalmente, no controle do metabolismo, já está cada vez mais esclarecida, é que a gente vê o acúmulo de gordura ectópica trazendo consequências para um tecido em específico, que é o tecido muscular, durante o processo de obesidade, e trazendo consequências sistêmicas também. E existe essa conversa entre órgãos, né, que vai ser o que vai nortear o tema dessa palestra, principalmente entre o tecido muscular e o tecido adiposo, que a gente quer conversar nessa temática, principalmente sobre essas substâncias liberadas por esses dois tecidos. Desde muito cedo se pesquisa sobre a obesidade. Aqui a gente tem um trabalho de 1971 que ele traz algumas considerações iniciais, né, sobre algumas características do tecido adiposo. No experimento com um estudo de caso, uma pessoa aumenta o dobro do seu peso, né, de 75 para 149 quilos, e tem uma quantificação das suas células adipócitas e uma contagem de 75 bilhões de células adipócitas, com um acúmulo de triglicerídeos de 0,2 microgramas por célula, o aumento gradual dessa quantidade de triglicerídeos, mas reparem que tem uma quantidade fixa de células, certo? As conclusões iniciais do estudo, embora mostrem a dificuldade de, mesmo no processo de emagrecimento, quando a gente imagina o processo reverso, na manutenção do peso, visto que a quantidade celular continua a mesma, né? Não tem mudança na celularidade, mas sim na concentração de triglicerídeos, mas o estudo ele não tem a distinção que foi sendo adquirida em anos depois, mas trouxe resultados interessantes, né, como essa falta de alteração na hiperplasia, ou não tem uma multiplicação dessas células adipócitas, uma mudança na hipertrofia, a célula aumenta e diminui de tamanho, e essa variação, né, de peso. Mas o interessante é que esses conceitos iniciais eles não podem ser extrapolados para o tecido adiposo como um todo, visto que estudos mais recentes, como essa revisão de 2019, publicado na Diabetologia, mostra, né, que a expansão adiposa, que esse aumento da quantidade de adipócitos é relacionado justamente com quantidade, ou seja, um aumento da hiperplasia também, mas também da hipertrofia. Então, é observado em várias células adipócitas o aumento do seu tamanho, como mostrado no estudo anterior, mas também a diferenciação de pré-adipócitos, né, células que viram adipócitos em novos adipócitos, que é a hiperplasia, ou adipogênese, é o termo utilizado para esse fenômeno. A gordura subcutânea, ela tem maior capacidade de expansão do que a visceral, ou seja, começou a se observar que, de acordo com a área onde se acumulava essa gordura, ela tinha características diferentes. A própria gordura subcutânea, ela é dividida em superficial e profunda.
A gordura visceral tem mais influência sobre a glicemia, então diversos aspectos são mencionados nesse artigo de revisão. Ele sugere, né, que as formas de expansão subcutânea do tecido adiposo branco em humanos prejudica a saúde cardiometabólica. E o dado interessante, que talvez explique um pouco daqueles resultados de 1971, é que os adipócitos teriam vida de 9 anos e a sua gordura, o seu estoque energético na forma de triacilglicerol, ele duraria cerca de 1 ano e meio, ou seja, durante o período de vida normal de um adipócito, ele trocaria esse estoque cerca de 7 vezes, o que não poderia ser percebido pelo estudo anterior em virtude do tempo de aplicação do estudo. É que, como eu já antecipei, né, eu estava falando do tecido adiposo branco, mas existe também no ser humano, inclusive no ser humano adulto, até um tempo atrás, a presença desse tecido adiposo marrom era atribuído só a crianças, mas ele existe em seres humanos adultos também, e a gente vê características diferentes entre essas células. Só de observar as células, a gente vê aquela característica que eu disse do tecido adiposo branco, um citossol pequenininho, uma grande gotícula de gordura, enquanto a célula do adiposo marrom é uma célula bem mais metabolicamente ativa, em virtude da presença dessa UCP, que são proteínas desacopladoras presentes na mitocôndria, que, ao invés da síntese de ATP, estimulam a síntese e a produção de calor. Então, são características diferentes nesses dois tecidos. O fato do tecido adiposo branco ele ter como objetivo estoque e liberação de triglicerídeos circulantes, né, em resposta à mudança dos níveis de energia no meu corpo, uma proteção mecânica, uma secreção hormonal, e ele é associado com obesidade, mas lembrando, né, quando ele está funcional, antes do processo de obesidade, ele é um tecido fundamental para a homeostase do corpo. E o tecido adiposo marrom, ele tem essa proteína que eu falei, a gente tem que prestar atenção nessa proteína por causa de um comentário que eu vou fazer à frente. Mais de 50% da respiração é desacoplada da formação de ATP, ou seja, forma calor, e ele é altamente inervado pelo sistema nervoso simpático, responde muito às catecolaminas. Certo, e o exercício com isso, professor? Só um minutinho. Bom, em 2008, um trabalho de Pedersen fala sobre o músculo também como sinalizador endócrino. A essa altura, alguns estudos já traziam a, a liberação das proteínas através do tecido adiposo e a classificação do tecido adiposo como um tecido endócrino, e começou a se observar que o músculo esquelético também liberava algumas substâncias. Esse grupo, que eu vou citar novamente daqui a pouco, lançou esse primeiro trabalho mostrando o músculo como um órgão endócrino e apresentava principalmente a interleucina 6, a mesma interleucina 6 do tecido adiposo, só que quando liberada pelo músculo esquelético, tinha efeitos nesse próprio tecido adiposo, no sentido do aumento da absorção de glicose, no aumento da oxidação de gordura, que é os dados que aparecem nesse círculozinho aqui. E esse aumento das taxas circulantes de interleucina 6 coincidiam com o exercício físico, principalmente o exercício físico contínuo. Aqui ele mostra algumas formas de exercício físico e a maior liberação de interleucina 6 durante o exercício prolongado e contínuo, ou seja, sem intervalos. Então ele viu que o exercício e, consequentemente, o músculo esquelético também libera fatores no sangue. O tipo e intensidade de exercício levam a liberações diferentes. A mesma interleucina 6 ela tem efeitos na oxidação
da gordura, diferente daqueles efeitos que não são tão benéficos quando liberado pelo tecido adiposo. E esse artigo, então, traz essa perspectiva, né, da ação dessas miocinas, como foi batizada, essas substâncias liberadas pelo músculo esquelético, no tecido adiposo. Outros artigos trazem esse efeito antagônico da interleucina 6, mostrando que quando liberada pelo macrófago, por exemplo, em associação com outros fatores pró-inflamatórios, ela tem um efeito sistêmico não tão positivo, mais degradativo, mas quando liberada após o exercício, ela tinha esse efeito anti-inflamatório. Esse mesmo artigo comenta que talvez isso seja o que resulta em diminuição da resposta imune em alguns atletas que treinam durante um período muito grande de treinamento com uma intensidade muito alta. Esse trabalho posterior mostra a relação dos níveis de interleucina liberadas pelo músculo esquelético e o aumento da expressão do GLUT4. Reparem que eu não falei da migração desse transportador de glicose para a membrana, mas sim do aumento da expressão. E é um dado muito interessante, visto que uma das características do tecido adiposo na obesidade é a maior resistência à glicose, uma dificuldade de expressão do GLUT4 e uma diminuição dessa quantidade de GLUT4 até pelo aumento do perímetro do tecido. E a interleucina tem esse efeito positivo. E foram vistos vários papéis, né, das miocinas ou mioquinas liberadas durante o exercício, e no tocante à interleucina no tecido adiposo, foi visto o aumento dessa oxidação dos tecidos adiposos, o aumento do browning do tecido adiposo, que é o escurecimento do tecido adiposo branco, começando a ter algumas características do tecido adiposo marrom, uma proteção de injúrias do miocárdio, que a gente viu que na obesidade esse fator tem um efeito positivo nessa manifestação de doenças cardíacas. O mesmo grupo, em 2012, fez uma revisão mostrando o músculo, o exercício e os efeitos sobre a obesidade, né? O músculo como um órgão secretório. E esse trabalho traz inúmeros fatores liberados pelo músculo, com ação eutócrina, parácrina e endócrina. E bem interessante, ele traz à luz a irisina, né, que é um hormônio muito comentado hoje, liberado pelo exercício, onde foi visto efeitos positivos sobre o mal de Alzheimer, sobre a Covid-19 recentemente, em culturas de adipócitos, e já se viu o efeito da erisina sobre o tecido adiposo branco. Esse mesmo grupo, então, traz essa nova perspectiva do músculo esquelético. A irisina é um fragmento de uma glicoproteína, a proteína 5 é semelhante ao domínio de fibronectina 3, é um nome que dá medo, mas ela é chamada de FNDC5, para simplificar, uma proteína de membrana, que durante o exercício é clivada nessa irisina. O nome irisina é uma homenagem à deusa mensageira dos deuses, né? A deusa Íris, e ela tem múltiplos efeitos, certo? E seria a mensageira do músculo esquelético. A irisina, então, ela tem sua circulação aumentada. Em estudos mostram que isso é comum em ratos, camundongos e humanos durante o exercício prolongado, principalmente. Ela é ligada a uma via que é bem estudada durante o exercício contínuo, que é a via da MPK. Ela é ligada a um fator transcricional chamado PGC1-alfa, que também é característico de adaptações, principalmente oxidativas, em diversas células, como aumento do número e do tamanho de mitocôndrias.
E esse trabalho de 2012 traz também o PGCU-alfa como um aumento na síntese de FNDC5 e o exercício como um clivador dessa erisina, né, desse pedaço do FNDC5. Essa protease ainda não é identificada. A erisina teria diversos efeitos no sistema, já identificados nesses estudos iniciais, além desses mais recentes que eu citei, pegando o tecido adiposo, né, que está aqui os resultados, ela teria o efeito no escurecimento do tecido adiposo, na melhora do metabolismo da glicose, o aumento da lipólise, a diminuição do acúmulo lipídico, mas teria influência na insulina, em áreas do cérebro também. A erisina, ela atuaria principalmente no aumento da expressão das UCPs, foi por isso que eu pedi que prestassem atenção nessa proteínazinha, no aumento consequente da termogênese. A erisina, então, aumenta a expressão de UCP, aumenta o consumo de oxigênio, que é esse dado aqui, tanto diurno como noturno, aumenta a insulina circulante, diminui os níveis de glicose, então ela também teria esse papel importante na regulação do metabolismo sistêmico energético e na regulação, então, também do metabolismo pelo controle do tecido adiposo. Não controle, né, mas essa conversa com o tecido adiposo. Existem novas perspectivas, né, em virtude do tempo, era possível que a gente se aprofundasse bem em cada uma dessas miocinas faladas, era possível que a gente se aprofundasse bem em cada uma das adipocinas citadas, mas em virtude do tempo não é possível. Então eu trago uma revisão que foi publicada em 2016 na Nature e que trouxe uma atualização nesse ano de 2020, mostrando as novas perspectivas de sinalização do músculo esquelético através de o que era antes considerado lixo celular, uma quantidade de microRNAs, proteínas, fragmentos no músculo que durante o exercício aumentavam na circulação, liberados pelo músculo esquelético por microvesículas, que o autor desse trabalho batizou, né, eram chamados de exossomos, ele batizou de exossomos por causa do exercício, e viu que na circulação ele teria diversos efeitos, inclusive no tecido adiposo. Essa revisão foi atualizada, um novo trabalho produzido em 2020, como eu disse, aqui eu estou trazendo um dos resultados desse trabalho que mostram alterações na secreção de insulina, representado por essa seta roxa, alterações no estresse oxidativo, representados por essa seta róseo, e o efeito dessas vesículas extracelulares liberadas pelo exercício na comunicação celular, na regulação da biologia qualitativa dessas células, dos níveis de hormônio dessas células, e a gente vê a magnitude das respostas por essas barras horizontais. Bom, pessoal, a nossa conversa era isso, certo? Eu sei que deve ter aumentado muito a curiosidade sobre essa temática. Eu normalmente apresento como músculo endócrino, e aqui a gente faz uma relação dessa conversa intercelular entre tecido adiposo e o músculo esquelético. Aqui eu tenho alguns contatos, o meu Lattes, o meu e-mail, para caso alguém queira solicitar esses artigos, eu pretendo passar para a organização do evento também, o meu Instagram, minha rede social, meu canal no YouTube, que tem vários dessas videoaulas publicadas também. Então, agradeço muito a participação nesse evento e bom evento para todos. Muito obrigado.